Olá, boa noite. Eu sou o Carlos Alberto Saad, do Dimensão Desenvolvimento Pessoal. E hoje estou aqui para falar de algo bem importante para mim, na minha opinião, a respeito de sim e de não. Mas antes de começar, eu quero dar boa noite a todos que estão aqui nos assistindo e, claro, falar de uma coisa que, para mim, eu acredito ser bem importante. Para você que normalmente costuma lamentar-se, reclamar da vida, e eu recebi algo que achei muito interessante, que diz o seguinte: imagina se a partir de hoje tudo que você reclamar seja tirado da sua vida. Aí a pessoa que diz, não aguento mais meus pais, zup, pronto. Você já não tem nem pai nem mãe. Morre. Meu cabelo é ruim, não aguento mais, meu cabelo é grande, é liso, é isso, é aquilo. Tá careca. Eu não sei se a transmissão deu um pau na transmissão ou não, mas dá um ok aí caso possa estar com algum problema na transmissão, que o meu aqui deu como se tivesse parado. Tá ok para vocês aí? Deixa eu recomeçar o meu aqui, porque provavelmente deve ter dado algum conflito. Deixa eu ver. Vocês aí? Não, aqui tá, voltou. Eu acho que foi a minha internet que provavelmente deu algum pico. Bem, continuando. Vamos lá. Aí, a mesma velha história, né? Caso assim, a pessoa, aquela que normalmente costuma reclamar das coisas, então reclama do cabelo, tá careca. As pessoas que reclamam, normalmente que reclamam do emprego, tá desempregado. Reclama do marido, da esposa, tá viúvo, do namorado fica sem ninguém. Aí a pessoa que reclama do calor, pronto, aí só tem neve, frio e chuva. Há pessoas que reclamam da própria casa, eu não aguento mais minha casa, isso, aquilo, zap, tá na rua. É assustador, não é não? E tem pessoas que não se dão conta de como isso acontece, de como isso acaba podendo atrapalhar a vida do ser humano. Antes de entrar no sim, no não, é que no meu, Fátima, o meu deu uma baixada aqui, por isso que deve ter sido na internet, eu achei que deu a pausada. Então, ela é sempre legal testar. Eu quero colocar para você, eu vou colocar para você um slide, que é esse aqui. Esse slide diz o seguinte: importante nós sabermos onde é que nós estamos. Então, tem pessoas que buscam a realização. Se você é a pessoa que ama aquilo que você faz, é muito importante, porque você já está no caminho certo. Se aquilo que você faz é o que o mundo precisa, então nós chamamos isso de vocação. E se você já tem aquilo que o mundo precisa, e está fazendo aquilo que o mundo precisa, claro que você tem um contentamento. Aí vamos mais nos conjuntos. Aí você talvez possa estar fazendo aquilo que te pagam bem para fazer. Aí você já tem alguma coisa bem legal. E se você faz aquilo que te pagam bem, você faz bem. É uma satisfação. Dentro dos conjuntos, onde está vocação, caridade, carreira e paixão, normalmente aquilo que nós falamos, que eu falo, é importante nós estarmos fazendo aquilo que gostamos e gostando daquilo que nós estamos fazendo. Talvez esse possa ser um dos maiores segredos das pessoas estarem bem consigo e talvez tendo sucesso. Agora, eu sei que tantas coisas acabam impedindo do ser humano de estar indo à frente, estar conquistando aquilo que quer. E uma delas é exatamente a dificuldade de se dizer o sim ou dizer o não. Eu não sei se esse é o seu caso. Para mim, o meu caso foi a dificuldade de dizer não. Eu passei durante muito tempo na vida, mas também convivi com pessoas que tinham dificuldade de dizer o sim.
Normalmente essas pessoas que têm dificuldade de dizer o não, elas acabam causando duas coisas muito importantes. Primeiro, essas pessoas não dizem o que querem. E segundo, normalmente não fazem aquilo que dizem. Tem pessoas que normalmente, quando você te pede para falar alguma coisa, olha, precisamos fazer alguma coisa, a pessoa, isso não dá. Conhecem pessoas assim? Pessoas que normalmente já têm um não de pronto. Eu sei que isso é uma defesa. Eu sei que isso acontece, não é porque a pessoa quer, porque alguma coisa lá atrás fez com que o não se tornasse uma defesa. E é uma grande dificuldade para as pessoas conseguirem alcançar as realizações se elas não conseguem expor muito claramente o sim e o não. O não é algo muito forte, porque as pessoas que já negam as coisas e já dizem não de pronta, normalmente são as pessoas que não conseguem sair da zona de conforto, elas não conseguem viver além daquilo que é o diferente. Aliás, além daquilo que é o normal, elas não conseguem entrar no diferente. Talvez porque buscam a perfeição, talvez porque não querem ser criticadas, talvez por medo, eu não sei. Cada um tem o seu processo. Então, se você conhece essas pessoas, ou cabe a você também ter essa dificuldade de dizer, a dificuldade do sim e só diz não, tem alguma coisa que é importante corrigir. Porque isso faz com que a pessoa fique estancada e não consegue partir além, não consegue subir, não consegue, flutuar, não consegue alcançar, ou se alcança com muita dificuldade. E tem também aquelas pessoas com dificuldades de dizer, a dificuldade de dizer não, só dizem sim. Eu fui uma dessas pessoas que, talvez para agradar os outros, quem sabe com medo de não ser aceito, de não ser amado, de não ser querido, talvez a preocupação de ficar numa solidão, eu dizia assim, e isso é uma coisa, por experiência própria, claro que atrapalha a realização de sonhos, porque também, quantas vezes eu entrei nessa de exatamente não dizer aquilo que eu quero e não fazer aquilo que eu estava dizendo. É muito complicado. É algo que, normalmente, isso machuca o ser humano. Eu já vou explicar uma maneira, existem várias maneiras de poder buscar corrigir um pouco isso e estar em equilíbrio. De uma maneira elegante, poder dizer o sim, dizer o não, sem chocar ninguém. E claro, nós fomos educados, quando criança, a não falar não, aquela coisa toda, né? Só que acaba criando, muitas vezes, crenças limitadoras. E isso atrapalha. Isso atrapalha muito, atrapalha a você, atrapalha as pessoas que estão em volta, atrapalha a sua vida. Por isso, buscar, talvez através de terapias, não sei. Terapia, eu acredito que é uma coisa que o ser humano jamais deveria parar de fazer. E quem não fez, procure, porque terapia não é para quem está louco. Porque quem está maluco, quem está louco, não precisa de terapia, precisa de algo muito mais forte do que isso. Terapia é autoconhecimento. Terapia é a pessoa encontrar o melhor de si para poder dar o melhor para a vida, para a própria vida. Isso é terapia. Você quer terapia ou não quer terapia? Existem os treinamentos, como os nossos treinamentos, que são treinamentos de imersão. Claro, onde você pega toda aquela emoção de não dizer sim, ou de não dizer não, ou só dizer sim, ou só dizer não. Pega toda aquela carga emocional e coloca para fora aquela carga emocional. A pessoa sai muito mais aliviada. Essas são algumas das formas. Daqui a pouquinho eu vou te dar uma dica de como eu trabalhei, além de terapia, além de treinamentos de imersão, para jogar a emoção, eu também tenho algumas técnicas que me ensinaram que eu já vou te passar. Felipe, eu sei que está travando, mas é problema da internet. A minha internet aqui, ela tem
são 25 megas de fibra ótica, e tem 5 de upload. Agora, a internet do Brasil inteiro trava. Isso não tem como. E, inclusive, já está baixa. A própria qualidade da imagem está o mais baixo possível. Mais baixo do que isso, a coisa fica, nem dá para passar. Mas, continuando. Falando da internet, que a internet trava assim. Mas tem uma coisa que é muito importante. Quando nós falamos, por exemplo, quando eu falo a respeito de sim ou de não, existem duas coisas que podemos fazer. Três coisas, né? Na minha opinião. Ou, claro, buscar uma terapia, ou, como eu acabei de falar, treinamento de imersão. Claro que algumas pessoas, com certeza, eu já vi muitos saírem do Inner Training Questão de Honra e saírem assim, aquele que tinha dificuldade de falar sim, falando sim numa boa, aquele que só falava não, de repente diminuiu, aquele que nunca falou não, saiu falando não. Às vezes no primeiro treinamento a pessoa se encontra e vai. Outras pessoas demoram um pouco mais, cada um tem o seu processo, cada um tem aquilo que buscar lá de dentro. O importante é ter a consciência de que o ser humano, de que você, tem essa limitação. Prestar atenção um pouco em si. Por quê? Senão a comunicação ela fica indesejável, ela fica travada, ela trunca. E se a comunicação trunca, como é que nós vamos nos relacionar? Se nós vivemos de comunicação, é muito importante isso. E se eu tenho um sonho, como é que eu vou colocar esse sonho para frente? Esse sonho, transformar esse sonho em vida. Porque enquanto está em sonho, é só sonho. Agora, transformar esse sonho em vida e colocar em ação, tirar do desejo e colocar esse desejo em ação, é necessário a pessoa estar equilibrada, estar congruente com o que pensa, congruente com o que fala, congruente com as suas ações. Porque saber dizer sim adequadamente, saber dizer não adequadamente, é libertador. Olha a palavra como é forte, é libertador. Eu falo isso porque eu demorei um tempo para me libertar do bonzinho. Aquele que só sabe falar sim, normalmente ele cai para o bonzinho. O meu misturou com a timidez e bonzinho, ou boazinha. E como conseguir conquistar as coisas se eu sou um bonzinho? Como conseguir conquistar os meus planos? Como falar não para as interferências, as externas, se eu sou bonzinho e não impeço de vir a crítica, de fazer com que lixo entra, lixo saia? Não, é necessário, você que não sabe falar não, muitas vezes parar e falar não, não é por aí. Ou agradecer a opinião e acabou, e tocar a sua vida. Não ficar, falar aquele não, todo melinguento, todo aquele não cheio de delicadice. Não. Ou aquelas pessoas que é isso. Vamos fazer isso? Não. Eu tenho uma ideia para o seu plano. Não quero saber disso. Quer dizer, as pessoas querem que a vida se torne mágica. E as coisas se consertem. Tem pessoas que ficam esperando a vida consertar a própria deficiência, quando na realidade é uma busca. Primeira busca, ter a consciência das suas limitações. Teve consciência das suas limitações, buscar a maneira que você acreditar ser mais adequada, para poder equilibrar, para poder equilibrar, estar congruente, mente e corpo. E aí sim, seguir para as ações. Pelo menos assim é como eu vejo. É o meu mapa, é a maneira com que eu vejo o mundo. Com todas as dificuldades que possam surgir, com todos os obstáculos que possam surgir, a coisa para mim funciona assim. André, tudo bem, André? Tirou as palavras do meu editor. Quando você aprende a usar o sim e o não com convicção e congruência, é libertador. É verdade, André. É uma delícia. Você sabe que eu demorei muito tempo
exatamente pela timidez, aquelas coisas todas, eu demorei muito tempo para falar não daquilo que eu não queria. Quantas vezes eu fiz coisas que eu não queria, simplesmente por não falar não. Medo de magoar o outro. Se o outro se magoar, ele que vai buscar o tratamento. Claro, é necessário ser elegante, é necessário ser educado. Por isso existe aquela palavra como. O como é mágico. O como, ele é algo quando nós encontramos o como fazer diferente, é outra coisa também, André, que se torna libertador. Porque aí nós vamos encontrando caminhos de mostrar aquilo que somos, aquilo que queremos, sem magoar ninguém, sem fazer com que, sem passar por cima de ninguém, sem agredir ninguém. Ninguém está falando que é fácil. Porque nós passamos, nós nascemos, crescemos, e quantas coisas nós aprendemos que os outros ensinaram de uma maneira boa ou não, não importa. Mas nós fomos aprendendo várias maneiras, e agora está na hora do ser humano, e tem muitas pessoas, claro, no meio do dimensionado não precisa nem falar, é óbvio que as pessoas estão buscando. E mesmo quando buscam, mesmo quando aprendem alguma coisa, quanta dificuldade de pôr em prática. Não é do dia para a noite que se muda um comportamento, que se muda um hábito, mas sim, é um clique. A hora que virou a chave, que a pessoa entendeu que aqui o processo segue em frente. Então hoje eu tive vontade de fazer essa live exatamente por causa do sim, do não. Eu fiquei final de semana, na verdade não é final de semana, ontem, eu fiquei engasgado com o sim, com o não, por um fato. Aí eu decidi dizer aquilo que eu pensava de uma maneira, fui buscar uma maneira adequada de poder expressar aquilo que eu sentia. Eu falei, poxa, se eu estou sentindo, talvez mais pessoas possam estar sentindo isso. Então é isso. O que eu queria passar é, busque, se você tem dificuldade de falar não e só fala sim, está doendo. Tenho certeza, ou pelo menos acredito que talvez possa estar doendo muito aí dentro. E se você é aquela pessoa que só diz não, e tem dificuldade de dizer o sim, mas diz não para tudo, ou para a maioria das coisas, com medo do desconhecido, com medo de resultados, com medo de enfrentar críticas, com medo da imperfeição, sei lá qual seja o seu medo, não importa qual for o seu medo, importa que você possa reconhecer essa dificuldade e ir atrás. Existem hoje muitas maneiras de estar trabalhando isso. Como eu prometi, como eu fiz no começo, lá atrás, quando eu resolvi enfrentar a minha dificuldade de não dizer não. Você vê, a gente fala não, eu não consigo dizer, eu já estou falando não na frente. Eu comecei a trabalhar com o espelho. No meu caso, como eu tinha dificuldade de falar não, eu olhava para o espelho e falava não, 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 um monte de não. Pelo menos uns 2, 3 minutos por dia. Para que a minha mente acostumasse com esse não e o meu corpo se adaptasse a uma nova realidade. A mesma coisa o sim. Você pode treinar o sim de várias maneiras. Olha para o espelho, sozinho, claro, se não te interna, as pessoas não vão saber o que você está falando. Se tranca no banheiro ou em algum lugar. 2, 3 minutos por dia, não precisa mais do que isso. A nossa mente é muito rápida, a nossa mente é muito mágica, mas é necessário mandar informação para ela. Porque ela está acostumada, principalmente o nosso inconsciente, ele está acostumado a agir daquela maneira. E quando nós vamos mudar essa maneira do inconsciente agir, é preciso o seu consciente mostrar ao seu inconsciente a nova maneira. E através de treino, através de expor, através até de sensação, de emoção, fica mais fácil. Então é isso. Agradeço a presença de todos que estão por aí assistindo. Se alguém quiser aqui ao vivo, pelo menos, falar alguma coisa, para fazer alguma pergunta, sempre dá tempo de fazer alguma pergunta. Agradeço. Pô, André, faz tempo que a gente não se vê, André, mas logo mais nós estamos nos encontrando novamente. E é isso aí. Então, gosto muito disso, desses joinhas de coração. Sou apaixonado por isso. Compartilhe essa live. Vai estar daqui a pouco no meu canal do YouTube. Clica lá, quem não conhece meu canal, Carlos Alberto Saad, vai encontrar a minha foto, aquela foto de um cara bonito como eu, assim. Estarei lá. Eu não sei se a foto, acho que eu estou de braço cruzado com aquela cara séria, mas não deixa de ser bonito, tá? Então, assim, vai lá no meu canal, dá o clique no meu canal e
vamos seguir em frente. Quinta-feira estarei eu e a Fabiana ao vivo aqui, no Momento Dimensão, falando de mais coisas para você. Então é isso. Muito obrigado e até mais. Agora preciso pôr meus óculos para poder desligar, senão eu não enxergo onde está o botão de desliga. Deixa eu ver se eu encontro, parar a transmissão. E fique com a vinheta final.